É um fato que o terror japonês é um dos mais bizarros do mundo. Ele tem um aspecto diferente, sabe? É bem mais perturbador que o normal. Se liga nesse vídeo. Essa cena é do filme Ringu, que seria o filme japonês que inspirou o chamado. Macabro, não é? A sensação desse terror é muito diferente. Tem uma energia completamente macabra, sei lá. Em breve eu vou trazer um vídeo completo aqui no canal falando do terror japonês. Essa estética merece um vídeo à parte. Saindo do terror japonês, mas continuando nessa pegada sobrenatural, podemos dizer que o Japão tem uma das mitologias mais ricas de todo o mundo, contando com deuses, demônios, criaturas e muito, muito mais. E pensando nisso, no vídeo de hoje, vamos fazer uma visita ao Japão e conhecer um pouco dos seres que habitam lá. Então, depois dessa introdução, vamos começar. Assim como na mitologia grega, na mitologia nórdica e até mesmo na mitologia brasileira, podemos dizer que o shintoísmo é a religião mãe do Japão, e com certeza é dela que vem a maioria das criaturas. O shintoísmo é centrado na adoração de várias divindades que têm os mais diversos propósitos, representando elementos naturais, ancestrais e até mesmo espirituais. Antes de começar as criaturas que são o cerne desse vídeo, vamos falar de algumas divindades da mitologia japonesa. Para iniciar o panteão shintoísta, vamos falar de Amaterasu. Amaterasu é a deusa do sol, mas também do universo. O seu nome deriva de Amatero, que significa o que brilha no céu. Amaterasu vivia em uma gruta, acompanhada por seus criados, que teciam diariamente um kimono com as cores do tempo. Todas as manhãs, ela saía para iluminar o mundo. Porém, a sua rotina foi interrompida quando seu irmão, Susanoo, o deus das tempestades, destruiu os campos de arroz em um ataque de fúria. Em um gesto extremo, ele arremessou um cavalo celestial morto sobre os teares das tecelãs de Amaterasu. Assustadas, elas se atrapalharam, e uma delas acabou morrendo de forma trágica. Indignada e tomada pela tristeza, Amaterasu se isolou em uma caverna celestial, mergulhando o mundo em completa escuridão. Sem a luz do sol, o caos tomou conta, a terra congelou, os campos se deterioraram e até os deuses foram afetados pela escuridão. Preocupados, eles decidiram agir. O Moikane, o deus da inteligência, sugeriu um plano para trazer Amaterasu de volta, colocar um espelho na entrada da caverna e pediram para Uzumi, a deusa da alegria, para dançar de maneira ousada e cômica. Uzumi seguiu a sugestão, realizando uma dança provocante e cheia de caretas, arrancando gargalhadas de todos os presentes. Curiosa com a comoção, Amaterasu abriu ligeiramente a entrada da caverna. Ao espiar, viu Uzumi em sua apresentação hilária e pela primeira vez riu. Nesse momento, os deuses aproveitaram para direcionar o espelho, fazendo Amaterasu ver seu próprio reflexo. Encantada com a imagem de uma mulher radiante, ela se aproximou da entrada. Os deuses então aproveitaram a distração para puxá-la de volta ao mundo. Assim, Amaterasu deixou a caverna e a luz retornou aos céus, salvando a terra da escuridão eterna. Susanoo é uma divindade bem complexa e temperamental do panteão japonês. Ele é conhecido como deus do mar e das tempestades, e é filho de Izanagi e irmão de Amaterasu. Ele é frequentemente retratado como impetuoso, imprevisível e destrutivo, mas também possui um lado heróico e redentor. A sua personalidade é bem ambígua, o que o torna um personagem fascinante da mitologia. Na mitologia, ele é descrito como um guerreiro poderoso, muitas vezes associado à força bruta e à fúria das tempestades. A sua aparência costuma refletir a sua natureza, com cabelos desarrumados e um semblante feroz, além do seu temperamento explosivo. Susanoo é famoso por suas ações impulsivas, como o ataque aos campos de arroz e o episódio que levou Amaterasu a se esconder numa caverna, como eu disse anteriormente. Apesar da sua personalidade questionável, Susanoo também é lembrado por atos de bravura. Ele enfrentou a terrível serpente Yamato Orochi, derrotando-a com astúcia e força, trazendo a vitória para os outros deuses.
Tsukuyomi foi a segunda das 3 nobres crianças nascidas quando Izanagi estava se purificando dos seus pecados, enquanto se banhava depois de escapar do mundo subterrâneo e das correntes de sua esposa Izanami. Tsukuyomi nasceu quando Izanagi lavou seu olho direito, mas existe uma história alternativa que diz que ele nasceu de um espelho feito de cobre branco na mão direita de Izanagi. Depois de nascer, ele subiu a escada celestial e passou a viver no paraíso com a sua irmã Amaterasu. A história conta que Amaterasu enviou Tsukuyomi para fazer uma visita à deusa dos alimentos. Sabendo disso, a deusa preparou-lhe um grande banquete. Mas a forma que o banquete foi servido, com a deusa literalmente vomitando arroz cozido, peixes e algas, deixou Tsukuyomi tão enjoado que ele a matou. Amaterasu, sabendo disso, irritou-se com seu irmão, de forma que negou a vê-lo outra vez. Assim, ela se mudou para outra parte do céu. Por conta dessa briga, o dia e a noite finalmente foram separados em períodos distintos. Izanagi e Izanami são conhecidos como os deuses progenitores, responsáveis pela formação das ilhas do Japão e pelo nascimento de outras divindades. Na mitologia japonesa, eles representam forças opostas e complementares. Izanagi é o deus masculino da criação, enquanto Izanami é a deusa feminina da vida e da morte. A lenda conta que os dois foram encarregados de criar o mundo. Usando uma lança celestial, eles mexeram no oceano primordial e, ao retirar a lança, gotas de água formaram a primeira ilha, chamada Onogoro. Na ilha, Izanagi e Izanami se uniram e deram origem às ilhas do Japão e uma série de outros deuses. No entanto, a sua felicidade foi interrompida quando Izanami morreu ao dar à luz ao deus do fogo, que queimou seus genitais ao nascer. Inconsolável pela perda, Izanagi tentou resgatar Izanami no submundo, mas ela já havia se transformado em uma entidade assustadora e rejeitou voltar ao mundo dos vivos. Izanagi então fugiu, selando a entrada do submundo com uma pedra gigantesca. Após a sua fuga, ele se purificou em um rio, dando origem a divindades importantes, como Amaterasu, a deusa do sol, Tsukuyomi, o deus da lua, e Susanoo, o deus das tempestades. Hajin é frequentemente retratado com um rosto feroz e assustador, um corpo musculoso e cabelos que desafiam a lei da gravidade. Ele está cercado por tambores taiko que ele toca para criar o som do trovão. Hajin segura grandes martelos em suas mãos, que ele usa para tocar os tambores. Em algumas versões da lenda, Hajin é retratado com 3 dedos, que supostamente representam o passado, o presente e o futuro. Hajin também é frequentemente visto na companhia do seu irmão Fujin e seu filho Haitaro. A sua existência se resume basicamente a lutar contra Fujin, consertar seus tambores e causar problemas por aí. Ele também é mostrado na companhia de Raiju, uma besta do trovão ou demônio do trovão, que também atua como seu animal de estimação. Uma curiosidade interessante é que o personagem Hajime de Jujutsu Kaisen foi inspirado nesse deus, mas ao contrário dele, ele não morreu igual bosta pro Sukuna. Uma outra sobra, Sukuna! Eu não aguento mais esse calote! Fujin é o irmão de Hajin e é o deus japonês do vento. Ele é frequentemente representado com pele escura, cabelos arrepiados e um grande saco sobre os ombros, de onde ele libera os ventos que sopram pelo mundo. Na mitologia, Fujin desempenha um papel crucial na criação do mundo. Segundo uma das lendas, ele soltou os ventos para limpar a névoa que cobria a terra, permitindo que o sol brilhasse e a vida florescesse. Apesar de ser um deus caótico, ele também é essencial para a ordem natural, já que seus ventos regulam o clima e trazem equilíbrio ao mundo. Na mitologia japonesa, Hashimen é o deus do arco e flecha e da guerra, que incorporou elementos do shintoísmo e do budismo. Embora muitas vezes é chamado de deus da guerra, ele é mais conhecido como deus protetor dos guerreiros. Ele também é o protetor divino do Japão e do povo japonês. O seu nome significa Deus das 8 bandeiras, referindo-se às 8 bandeiras celestes que marcaram o nascimento do divino imperador Ojin. Após a chegada do budismo no Japão, Hashimen tornou-se uma divindade sincretista, fundindo elementos da adoração nativa do Japão com o budismo. Durante todo o período medieval japonês, a adoração de Hashimen espalhou-se por todo o Japão, não só entre os samurais, mas também entre os demais povos. Sua popularidade é tanta que atualmente existem 25 mil templos shintoístas no Japão dedicados a Hashimen, o segundo com mais templos construídos em todo o Japão. Inari é associada à agricultura, especialmente ao cultivo de arroz, mas também é ligada ao sucesso, à prosperidade e atualmente aos negócios. Na mitologia, ela pode variar entre o masculino, feminino e o andrógeno, dependendo da região ou do contexto da adoração.
Inari é frequentemente acompanhado por raposas espirituais, conhecidas como Kitsune, que atuam como mensageiras divinas. Essas raposas são vistas como seres místicos e sábios, capazes de atravessar os mundos espirituais e físicos. Elas carregam chaves simbólicas, muitas vezes para celeiros onde o arroz é armazenado, representando a abundância e a proteção das colheitas. Conexão com as Kitsunes também dá à divindade um ar de mistério, pois essas criaturas podem ser tanto boas quanto más, mas eu não vou me aprofundar nisso agora, pois as Kitsunes vão ser abordadas mais pra frente nesse vídeo. No Japão atual, existem vários santuários dedicados a Inari, e eles são facilmente reconhecíveis pelos seus portões Torii vermelhos, que formam longos corredores. Shinigami, ou espírito da morte, ou até mesmo deus da morte, é um termo usado no Japão para descrever entidades sobrenaturais que convidam os seres humanos à morte ou induzem a cometer o auto-extermínio. Na mitologia japonesa eles não são igual o Ryu, que fica comendo maçã de boa por aí. No ocidente, eles são equivalentes à figura conhecida como morte, ou anjo da morte, aquela que põe fim à vida dos seres humanos, encerrando a sua existência na Terra e conduzindo as suas almas para o outro mundo. Eles são descritos como entidades antropomórficas, ou seja, os Shinigamis não possuem uma representação estereotipada ou padronizada. No shintoísmo, Izanami foi quem concedeu a morte aos homens, sendo, portanto, o criador dos Shinigamis. Ebisu é conhecido como a divindade da pesca, do comércio e da prosperidade. Ele faz parte dos 7 deuses da fortuna e é associado à boa sorte, fartura e honestidade. Ele é frequentemente representado como uma figura sorridente e amigável, segurando uma vara de pesca em uma mão e um peixe em outra, simbolizando a abundância e o sucesso. Diferente de outras divindades, Ebisu é uma figura independente e acessível, sendo venerado especialmente por pescadores, agricultores e comerciantes. Segundo a lenda, ele seria filho de Izanagi e Izanami, mas nasceu com deformidade devido a erros rituais cometidos pelos próprios pais. Abandonado no mar, ele sobreviveu e superou suas limitações, tornando-se um deus resiliente e generoso. Daikokuten, assim como Ebisu, é um dos 7 deuses da fortuna, sendo amplamente venerado como deus da riqueza, da fartura e da prosperidade doméstica. A sua origem foi inspirada na divindade hindu Mahakala, uma forma de Shiva, que foi adaptada ao contexto japonês, ganhando características mais pacíficas e associadas ao sustento e à felicidade material. Ele é retratado com um sorriso largo, sentado ou em pé sobre sacos de arroz, símbolo de abundância, enquanto segura um martelo mágico. Esse martelo tem o poder de conceder desejos e atrair riquezas. Ele carrega um saco cheio de tesouro nas costas e é geralmente acompanhado por ratos, que em vez de serem vistos como pragas, simbolizam prosperidade e boa sorte, devido à fartura que os atrai. Além de ser o protetor dos lares e da cozinha, Daikokuten é considerado o patrono dos agricultores e dos comerciantes. No Japão, Bishamoten ou Bishamon é tido como um deus da guerra e dos guerreiros. Ele veste uma armadura e é punidor dos malfeitores. O Bishamon é retratado segurando uma lança em uma mão e uma pequena pagoda em outra mão. Pagoda seria basicamente o símbolo da casa divina do tesouro. E no folclore japonês, ele também é um dos 7 deuses japoneses da sorte. Benzaiten é a deusa da música, da eloquência, do conhecimento e da prosperidade, sendo a única figura feminina entre os 7 deuses da fortuna. A sua origem remonta à deusa hindu Saraswati, que foi incorporada à cultura japonesa através do budismo. Ela é uma figura elegante e serena, tocando um biwa, que seria um instrumento de cordas japonês, simbolizando sua conexão com a música e a harmonia. Porém, em outras representações, pode carregar joias e até mesmo armas. A deusa também sofre uma forte associação a dragões e serpentes, reforçando a sua relação com a água e os mistérios da transformação. Ela é venerada por artistas, músicos, escritores e aqueles que buscam inspiração criativa ou sucesso em empreendimentos intelectuais. Fukurokujo é associado à longevidade, à sabedoria e à prosperidade. Ele veio de origem chinesa e é inspirado no deus taoísta, que representa a imortalidade, o equilíbrio entre a vida longa, a felicidade e a virtude. O seu nome combina os ideais de sorte, Fuku, riqueza, Roku e longevidade, Ju, daí o seu nome Fukurokujo. Ele é facilmente conhecido por sua aparência única, com uma testa extremamente alta e alongada, representando a sabedoria e o conhecimento acumulado. Ele também é retratado com uma barba branca, carregando um cajado com um pergaminho que, segundo a lenda, contém os segredos da vida eterna.
Ao seu lado, sempre são vistos animais como tartarugas, corvos e cervos, que são animais que representam sabedoria e longevidade. Juromin é descrito como um ancião magro, cuja idade é comparada à das estrelas, sempre apoiado em seu cajado. Ele costuma ser acompanhado por um gamo, uma tartaruga ou uma garça. A sua lenda diz que ele reside em uma constelação do céu meridional, que se assemelha à sua própria aparência. Ele é amplamente reconhecido como patrono das artes visuais. Todos os monges devotos a ele são talentosos pintores e escultores, dedicando-se com zelo à criação de obras magníficas. Eles produzem telas, pinturas e esculturas de diversas proporções, combinando habilidade e beleza, e o mais interessante é que isso é uma coisa atual no Japão. Como vocês puderam ver, existem muitos deuses no panteão shintoísta, porém, como não é o foco principal desse vídeo, eu resolvi só dar uma pincelada por cima. Em uma mitologia tão rica e tão extensa, é claro que existe uma série de criaturas, no mínimo intrigantes, e é disso que vamos falar agora. Ainda nesse âmbito mitológico, temos a figura dos yokais, que são criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Em uma tradução livre, yokai significa estranho, inacreditável ou bizarro, e nesse tópico do vídeo vamos falar de algum desses seres. Kitsune é um ser sobrenatural do folclore japonês, uma raposa mística que tem um papel importante na cultura japonesa. O Kitsune é um espírito com poderes mágicos de transformação, podendo assumir normalmente um corpo humano feminino. A criatura tem um papel fundamental e prático na cultura japonesa, guardando os campos de arroz e protegendo-os contra os roedores. O Kitsune também é presente em templos shintoístas, como o corpo da deusa da fertilidade do arroz, Inari. As cores mais comuns para os kitsunes são brancas, alaranjadas e douradas, e as caudas podem variar de acordo com a idade, o conhecimento e o poder. Basicamente, quanto mais caudas um kitsune tem, mais poderoso ele é. A palavra Tengu quer dizer cão do paraíso e possui um equivalente na mitologia chinesa, o Chenkou, que significa cão celestial. A origem das lendas dos Tengus são do século VII, logo após o início da expansão do budismo no Japão, através das influências da Coreia e da China. Eles eram criaturas extremamente fortes nos arredores do Monte Kurama, onde acreditava-se que ficava a morada do grisalho Sobojo, o rei dos Tengus. Séculos depois, os Tengus começaram a ser considerados formas de divindade shintoísta que guardavam as montanhas. O papel dos Tengus foi mudando drasticamente ao longo do tempo. Em algumas épocas, eram tidos como ladrões de crianças, enquanto no período Edo, orava-se aos Tengus para que ajudassem a encontrar crianças perdidas. Os Kappas são criaturas aquáticas que habitam rios, lagos e outros corpos d'água. Eles possuem uma cavidade cheia de água em suas cabeças e possuem uma força impressionante e habilidades de natação excepcionais. Eles são descritos com a aparência de réptil, frequentemente tartarugas, e sua ligação com a água é tão forte que a perda dessa água na cabeça pode enfraquecê-los gravemente, tornando-os vulneráveis. Embora sua aparência seja estranha e até mesmo assustadora, os Kappas são conhecidos por sua natureza travessa e protetora das águas. Eles adoram pregar peças nos humanos, como arrastá-los para o fundo dos rios ou brincar de forma cruel com os viajantes desavisados. Mesmo tendo brincadeiras duvidosas, são seres extremamente educados. Uma forma de derrotar um Kappa é fazendo um cumprimento típico para ele. Ele irá responder abaixando sua cabeça. Com isso, a água naquela cavidade cai e enfraquece a criatura. Eles são demônios ou ogros poderosos da mitologia japonesa. Frequentemente são descritos com grandes chifres, dentes afiados e pele em tons vibrantes como vermelho ou azul. Os Onis são criaturas imponentes, temidas por sua força sobrenatural e natureza violenta. Eles são conhecidos por sua habilidade em causar destruição, sendo muitas vezes associado à tormenta e o caos. Na maioria das lendas, eles são retratados como inimigos dos humanos, invadindo vilarejos e atacando aqueles que cruzam seu caminho. Porém, em algumas lendas, eles são mostrados como guardiões, responsáveis por punir os maus ou manter a ordem de determinadas regiões.
Essa criatura ela é bem interessante pelo fato dela ter duas formas, o Bakeneko e o Nekomata. A cauda da criatura se divide em duas, e o Bakeneko, que era o Nekomata, acaba ampliando seus poderes. Bakeneko vai assombrar qualquer casa que ele for mantido, e sendo um yokai, ele demonstra vários poderes mágicos, criando bolas de fogo fantasmagóricas, causando pesadelos, andando sobre duas patas e mudando a sua forma. Há alguns casos que ele devora o seu próprio dono para tomar o seu lugar na casa. Agora o Nekomata é uma espécie de gato yokai, e existem dois tipos bem diferentes, os que vivem nas montanhas e os gatos domésticos. Nekomata da montanha foi descrito como uma grande besta da montanha. De acordo com as descrições, eles têm olhos como os de um gato e um corpo grande como um cachorro. No entanto, muitas pessoas questionam se o Nekomata é realmente um monstro felino ou uma criatura que ainda não foi catalogada. No caso dos domésticos, desde o período Edo, acreditava-se que os gatos domésticos se transformavam em Nekomata à medida que envelhecessem, e os Nekomata montanhosos passaram a ser interpretados como gatos que fugiram para viver nas montanhas. Como resultado, em todo o Japão, desenvolveu-se uma crença popular de que os gatos não devem ser mantidos por longos períodos de tempo nas casas. É confuso pra caramba essa distinção, mas eu acho que deu pra resumir bem. Basicamente, os caras acreditavam que ter um gato por muito tempo ele virava um monstro macabro. O mito de Kirin chegou no Japão no século VII, junto com o budismo trazido pelos chineses. Essa criatura é considerada sagrada e é descrito como mensageiro dos deuses. Ele carrega um simbolismo espiritual profundo, tornando-se uma figura importante na mitologia japonesa. As descrições do Kirin variam bastante, mas a mais conhecida apresenta a criatura com um chifre, cabeça de dragão, corpo de cervo e características de cavalo, como patas, cascos, crina e cauda. Dependendo da versão da lenda, os chifres podem ser como galhadas de cervo, chifres de dragão ou até mesmo de unicórnio. Além disso, há variações curiosas em sua aparência, como a cara de raposa, de cavalo ou de cervo, e até mesmo um corpo semelhante ao de uma girafa. Todo mundo que tá vendo esse vídeo, com certeza deve saber o que é um dragão. Então, não tem a necessidade de descrever o que é, mas eu vou apontar algumas diferenças. Há pouquíssimas diferenças entre os dragões da mitologia japonesa e os da mitologia ocidental. Um ponto importante é que, ao contrário dos dragões coreanos e chineses, os dragões japoneses têm 3 garras em seus pés, ao invés de 4. Além disso, os dragões da mitologia japonesa não voam com tanta frequência como os da mitologia ocidental, e são apresentados como criaturas muitas vezes bondosas, que inclusive concedem desejos. No geral, os dragões japoneses não possuem asas e são literalmente serpentes gigantes e voadoras. Yurei é o nome dado na cultura japonesa a fantasmas ou espíritos atormentados, bastante presentes nas tradições do país. Esses seres sobrenaturais geralmente são vistos como almas de pessoas que morreram de maneira trágica ou violenta e não encontraram a paz. Os Yurei ocupam um lugar de destaque no folclore do Japão, sendo inspiração para inúmeras histórias, lendas e produções cinematográficas de terror ao longo do tempo. A crença nos Yurei é antiga e está profundamente enraizada na tradição japonesa. Esses espíritos são temidos por serem almas que são incapazes de seguir em frente após a morte. Geralmente, eles aparecem em locais específicos, como templos abandonados, florestas sombrias ou casas esquecidas, onde aterrorizam quem ousa se aproximar. Visualmente falando, os Yurei são descritos como figuras translúcidas de aparência pálida, vestindo kimonos brancos tradicionais, muitas vezes com cabelos longos e pretos cobrindo parte do seu rosto, e o detalhe mais macabro seria os seus olhos vazios. Basicamente, é o tipo de fantasma clássico do terror japonês. Cruzar o caminho de um Yurei é visto como um mau presságio, trazendo medo, azar e às vezes tragédia. A Kanami aparece à noite em banheiros sujos quando não há ninguém por perto e lambe o lodo e a sujeira. Ter uma Kanami em casa é desagradável, pois a criatura serve como um aviso para que sempre se mantenha o banheiro limpo. Embora o tanuki seja um animal real e existente, o baki-tanuki é representado como um animal estranho e até mesmo sobrenatural. Em algumas regiões do Japão, o baki-tanuki é conhecido por sua habilidade semelhante à da kitsune. Ele pode se transformar em qualquer coisa ou pessoa e poder possuir os seres humanos. Durante o dia, os Rokurokubi aproveitam a forma humana para viver sem serem notados pelos outros humanos. Vários Rokurokubi se acostumam a viver na sociedade mortal, criando planos e escondendo suas formas demoníacas. Eles são metamorfos por natureza, e geralmente não resistem e espionam a vida dos humanos. Algumas vezes, os Rokurokubi revelam suas formas verdadeiras para os alcoólatras, os bobos da corte e pessoas dormindo, ou até mesmo cegos. Alguns aumentam seus pescoços de forma involuntária enquanto dormem.
Em algumas lendas, Rokurokubi são pessoas normais que foram transformadas pelo karma, ou por quebrarem vários conceitos budistas. Em outros contos, os Rokurokubi comem pessoas e bebem sangue humano. Na versão mais antiga da lenda de Yamaúba, um monge budista fugia de uma forte tempestade e encontrou abrigo em uma cabana no meio das montanhas. Lá, ele foi recebido por uma senhora idosa, que embora parecesse inofensiva, era na verdade a temida bruxa da montanha. Dependendo do texto e do tradutor, Yamaúba aparece como uma velha monstruosa, com cabelos desarrumados, longos e brancos, e um kimono imundo e esfarrapado. As lendas dizem que Yamaúba tem uma boca no topo da cabeça, escondida sob o cabelo. Kasa Obaki é um espírito que origina-se de objetos com mais de 100 anos, dando-lhes vida. Eles são geralmente representados com um olho, uma língua longa saindo de sua boca e apenas uma perna que calça uma gueta, uma espécie de calçado japonês. É literalmente um espírito que começa a existir depois de 100 anos. Então, aquela calça sua que você se recusa a jogar fora e comprar uma nova, toma cuidado, viu, parça? Agora, esse yokai é cabreiro demais. O Gacha Dokuro é descrito geralmente como um esqueleto gigante, geralmente 15 vezes maior do que um ser humano normal. O seu corpo é formado a partir de ossos das pessoas que morreram de fome. Por sentirem muita fome, eles vagam pelo campo tarde da noite, procurando viajantes para comer. O barulho dos seus ossos enquanto eles caminham fazem um barulho parecido com um chocalho. Então, eles ficam completamente parados e silenciosos ao procurar sua próxima refeição. Uma vez que uma vítima é encontrada, a criatura agarra sua presa e morde sua cabeça. Em seguida, ele bebe todo o sangue da vítima até que seu corpo seja completamente esvaziado. O Bumi é uma lenda sobre o espírito de uma mulher que morreu no parto, ou em outras versões, é sobre uma mulher que morreu para garantir a sobrevivência do seu filho. Geralmente, aparecem seguindo a tradição japonesa, usando robes brancas e tendo um cabelo longo e escuro. Às vezes também sequestra crianças. Em algumas histórias, o Bumi compra doces e outras comidas para as crianças que ainda estão vivas, e em seguida as transforma em folhas secas. Jorogumo é uma yokai colossal, metade mulher e metade aranha, com a habilidade de mudar de forma para enganar suas vítimas. Apesar de assumir uma aparência humana, o seu reflexo revela sua verdadeira natureza assustadora. Ela costuma atrair homens perdidos na floresta, ou que vagueiam distraídos pelas cidades. Depois de seduzi-los, ela prende eles em sua teia e os devora lentamente. Uma das lendas mais conhecidas sobre Jorogumo narra a história de uma jovem deslumbrante, que leva homens para locais isolados enquanto toca um biwa, um instrumento de cordas japonês. Hipnotizados pela música e pela beleza da jovem, os homens não percebem que as teias lentamente os envolvem, condenando-os a se tornarem sua próxima refeição. Outra versão da lenda diz que ao completar 400 anos, uma aranha comum adquire poderes mágicos, transformando-se em uma criatura monstruosa. Com o tempo, ela desenvolve a capacidade de assumir a forma de uma mulher atraente, usando a sua aparência para enganar suas presas. Bakekujira é um yokai japonês que significa literalmente baleia fantasma. A sua aparência é de um esqueleto de baleia que assombra os mares japoneses. Alguns dizem que a baleia foi morta por pescadores, outros falam que a baleia é um deus do mar. Apesar de não atacar humanos diretamente, costuma trazer maldições e má sorte nos lugares que aparece. A Bakekujira aparece em noites chuvosas, perto de aldeias que ficam perto dos mares. Curiosamente, são seguidos por pássaros misteriosos e peixes estranhos. Katakirawa é um yokai enigmático que assume a forma de um porco adulto ou um leitão com características sobrenaturais. Ele tem apenas uma orelha, olhos vermelhos brilhantes e uma peculiaridade assustadora. Ele não projeta uma sombra. As suas aparições são restritas à noite, em grandes cidades, onde se move com pulos semelhantes ao de um coelho. Apesar da sua aparência inofensiva, ele é mortal e é capaz de roubar a alma de alguém ao passar entre suas pernas. Para se proteger, basta cruzar as pernas, bloqueando seu caminho. O Omibozu assombra os oceanos, trazendo maldição para qualquer navio cujo tripulante se atreva a falar com ele. O seu nome combina os ideogramas de mar, Omi, e monge budista, Bozu, o que reflete sua aparência peculiar, uma figura gigantesca com pele escura e cabeça baixada, lembrando um monge em oração.
Essas criaturas imensas se manifestam de forma inesperada, geralmente em noites tranquilas, trazendo o caos. Com a sua força descomunal, o Homem Bossu empurra ondas gigantescas, ataca embarcações ou as esmaga sem piedade. Juboku, ou Árvore Vampira, é uma criatura que surge em antigos campos de batalha marcados pelo derramamento de sangue. Embora em primeira vista se pareça com uma árvore comum, ela esconde um lado sombrio. Ela captura humanos com seus galhos e suga o seu sangue. De acordo com a lenda, ao cortar o seu tronco, ao invés de seiva, o que escorre é sangue humano, revelando sua verdadeira natureza. O Juboku adquiriu esse gosto por sangue após as suas raízes absorverem o líquido das vítimas que pereceram ao seu redor. Curiosamente, mesmo parecendo uma ameaça, há quem acredite que um ramo dessa árvore tem propriedades curativas, podendo tratar ferimentos e eliminar impurezas do corpo humano. Na mitologia japonesa, o Itagaraço é um corvo de bico grosso, com 3 pernas que simboliza a vontade do céu ou a intervenção divina em assuntos humanos. Segundo a lenda, a criatura foi enviada do céu para guiar o imperador Jimmu em sua jornada divina pela terra. Komainu são estátuas de criaturas que parecem leões ou cães e que são encontradas em locais sagrados e importantes do Japão. Eles são geralmente encontrados em pares, um com a boca fechada e outro com a boca aberta, e acredita-se que eles espantam os maus espíritos. O Ikute é uma criatura colossal tão grande que seria necessário até 3 dias para percorrer toda a extensão do seu corpo. A sua pele é revestida por uma lama preta, parecida com petróleo, que percorre todo o seu corpo. Quando os navios tentam atravessar o seu território, o Ikute lança essa substância pegajosa sobre eles, cobrindo toda a embarcação, e se não for removida rapidamente, a lama afunda o navio, levando-o para a profundeza do mar. Jirin-Mushi são besouros lendários do Japão. Eles têm um tamanho semelhante ao de uma mão humana, possuem cabeça de dragão, 10 pernas peludas de aranha e um corpo coberto por escamas. Porém, a característica mais impressionante do Jirin-Mushi é a sua capacidade de criar terremotos. Dizem que seus corpos emitem ondas sonoras que ressoam na frequência certa para que certos minerais se desfaçam. Kyoririn é um espírito de conhecimento que se forma a partir de livros, pergaminhos e escrituras antigas que foram deixadas de lado por seus donos. Esses seres são conhecidos por sua aparência extravagante, adornados com volumes de pergaminhos ornamentados, que usam como se fossem kimonos. Um pergaminho com borlas pode se transformar num capacete, e eles ganham bicos de pássaros, além de braços longos e extensíveis, dando-lhes uma aparência única e imponente. Nekekubi é geralmente retratado como uma mulher cuja sua cabeça se solta do corpo durante a noite devido a uma maldição. Os Nekekubis têm uma sede insaciável por sangue, utilizando suas cabeças separadas para se alimentar. A maldição passa de geração em geração dentro de uma mesma família, e a cada nova geração surge uma nova Nekekubi. A única maneira de quebrar a maldição é a morte da mulher amaldiçoada, seja por autoextermínio ou por seus familiares levarem o corpo sem a cabeça a um local seguro e impedir que ela retorne, destruindo a criatura de uma vez por todas. Durante o dia, a mulher amaldiçoada é inconsciente de sua natureza como Nekekubi, mas à noite ela se transforma e começa a caçar. Eu de fato não ia falar de fantasmas japoneses, mas enquanto eu estava editando esse vídeo, eu me deparei com algumas lendas urbanas japonesas bem cabulosas, e por conta disso, para finalizar o vídeo de vez, eu acho que cabe uma menção honrosa. Tukiona, ou a Mulher da Neve, é um espírito ou uma espécie de demônio do folclore japonês, que canta para seduzir os homens, fazendo-se perder na nevasca e morrer congelados. Essa figura é muito utilizada na animação, nos mangás e na literatura japonesa. Em outras culturas, quem faz esse papel é a sereia, atraindo os homens para o fundo do mar. Conta a lenda que esse túnel na cidade de Kyoto é assombrado pelos homens que morreram enquanto trabalhavam em sua construção e eram tratados como escravos. O túnel tem 444 metros e o número 4 para os japoneses é amaldiçoado. As pessoas acreditam que os fantasmas dos trabalhadores mortos vagam por lá durante a noite.
Hanako era uma garotinha que foi brincar no banheiro do terceiro andar com os amigos, se escondeu na terceira porta do fundo e foi encontrada morta. Daí surgiu a lenda que a alma da menina habita os banheiros do terceiro andar das escolas japonesas e pode sugar para o fundo da privada a criança que for usar o banheiro. No Japão, muitos acreditam que casas velhas, abandonadas ou que possuam alguma rachadura abrigam o espírito maligno de uma garota de aparência muito branca, cabelos pretos e olhos amarelos. Conta a lenda que a garota espera por alguma pessoa para brincar, mas na realidade ela aguarda que alguém olhe nos olhos dela para que possa abduzir a pessoa e levar para outra dimensão. Segundo os poucos visitantes que se atrevem a ir na vila na cidade de Fukuoka, há uma placa na entrada que avisa: as leis constituintes do Japão não se aplicam aqui. O incesto, o canibalismo, o assassinato seriam muito comuns por lá. Aí não se sabe o motivo, mas os aparelhos eletrônicos não funcionam naquela região. Há registros de muitas pessoas que foram até o local e nunca mais voltaram. Durante uma excursão escolar, um professor começou a contar histórias de terror para entreter os alunos. Quando narrou a história de cabeça de vaca, os alunos começaram a gritar enlouquecidamente para que o professor parasse. Aparentemente em transe, o professor não conseguiu atender ao pedido dos alunos, e quando acabou de contar a lenda e saiu do transe, viu que o motorista e os alunos espumavam pela boca. O ônibus caiu de um penhasco e todos morreram, menos o professor. É um poema que conta a história de Tomino, que morreu e foi para o inferno. De acordo com a lenda, quem ler esse poema em voz alta invocará o espírito de Tomino e morrerá sofrendo. Certa vez, um radialista leu essa lenda em seu programa, e no meio da leitura, ele passou mal, bateu a cabeça e não conseguiu ler até o final. Esse ser habita os banheiros japoneses e assombra os usuários, principalmente quando não há papel higiênico, dando o direito da pessoa escolher entre o papel azul e o papel vermelho. Se a pessoa escolher o papel vermelho, ela será cortada em pedaços. Se escolher o azul, será estrangulada. Outra versão diz que quem escolher o papel vermelho será encontrado morto sem pele, e se escolher o azul, terá o sangue drenado até a morte. Tek-tek é o som emitido por uma mulher que se arrasta pelo chão. Segundo a lenda, foi partido ao meio ao cair no trilho de um trem e ficou sem as pernas. Também, segundo a lenda, ela carrega uma foice no meio das costas e o utiliza para matar as pessoas. Hitobashira significa pilares humanos. Antigamente no Japão, acreditava-se que era necessário fazer sacrifício para os deuses, para que suas construções fossem sempre seguras e protegidas. Sendo assim, como sacrifício, eram construídos pilares com pessoas presas dentro deles. Apesar da oferta para a construção ficar protegida, ela também ficava amaldiçoada pelos espíritos das pessoas que morriam dentro dos pilares. A história data do período de 794 a 1185, quando uma mulher muito bonita, casada com um samurai, teve sua boca cortada por ciúmes. A partir daí, a mulher passou a assombrar as ruas do Japão durante as noites. Ela aparece usando uma máscara cirúrgica e pergunta ao seu alvo se a acha bonita. Se a pessoa responder que não, ela vai cortar sua cabeça com uma tesoura. Se responder que sim, ela retira a máscara e revela o corte no seu rosto de orelha a orelha, e vai cortar a boca da pessoa para que fique igual. Essa lenda é baseada em um caso real. Okiku era uma menininha que nunca se separava de sua boneca. A lenda diz que o espírito de Okiku possuiu a boneca, fazendo com que o seu cabelo crescesse inexplicavelmente. Atualmente, a boneca se encontra em um templo no Japão. Vários testes foram feitos e ninguém consegue chegar a uma explicação de como o cabelo da boneca pode crescer, mas revelaram que o cabelo é de uma criança. Well, you can always consider your local park rangers to be your eyes in the woods. 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 Your eyes in the woods appreciates your compliance. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Cara, eu me surpreendi fazendo esse vídeo. A mitologia japonesa é surpreendente. Ela é bem complexa, pra falar a verdade. Tem vários deuses, criaturas, é muito louco. Até as lendas urbanas dos caras é assustador e tem uma lore sinistra por trás. Eu curti bastante fazer a pesquisa desse vídeo, então eu vou trazer mais vídeos aqui no canal sobre criaturas de várias mitologias pelo mundo. Hoje foi a japonesa, a próxima vamos ver o que vai ser. Eu peço desculpas pelo final do vídeo, eu acabei pegando um resfriado forte pra cacete, então minha voz saiu meio paia, mas já já a gente volta à normalidade. Mas é isso aí, um abraço do seu mano Sandman e até a próxima.